Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre A Tulipa Negra, do escritor francês Alexandre Dumas, publicado pela primeira vez em 1850. E essa foi a minha primeira experiência com a obra do Alexandre Dumas. Foi assim uma experiência muito boa mesmo, de maneira que esse livro me pareceu um conto de fadas para adultos, de tão encantadora que é essa história. E eu poderia resumir a história desse livro em apenas 4 palavras: injustiça, inveja, amor e fé. Sobretudo fé, porque para você aceitar, para você conceber todos esses acontecimentos aqui, todas essas coincidências que aparecem nessa história, né, na sua cabeça, você precisa ter muita fé. De maneira que uma pessoa mais cética poderia taxar várias cenas desse livro de inverossímeis, de improváveis. Então esse definitivamente não é um livro para pessoas céticas, né? Precisa ter muita fé para aceitar tudo o que se passa aqui. E a verdade é que eu tive um pouco de dificuldade de entender os primeiros capítulos, né, porque é um pouco complexo mesmo compreender as transformações políticas que estavam acontecendo na Holanda no século XVII. E nesse contexto histórico acontecem intrigas que acabam provocando o linchamento dos 2 irmãos Witt. E trata-se de uma cena muito cruel, muito sanguinolenta mesmo, de maneira que a primeira impressão que esse livro causa é assim, uma impressão de repulsa. Mas aí logo depois, quando o autor encerra esse contexto histórico, ele começa a se concentrar na história principal, que é a história do Cornelius Van Baerle, que é um homem assim muito avesso à política, mas muito afeito às artes. E depois que ele começa uma pesquisa sobre vegetais e insetos, ele fica assim totalmente apaixonado pelas tulipas e começa a cultivar uma grande coleção de tulipas. Ele tem assim no quintal da casa dele assim um verdadeiro acervo vegetal. E é o amor, é a paixão da vida dele, né, essas tulipas. E isso acaba despertando a inveja do seu vizinho, né, o Isaac Boxtel, que já era um tulipeiro muito antes do Cornelius, e que fica assim com muita inveja daquele grande acervo de tulipas do seu vizinho, porque, diferente do Cornelius, o Boxtel é um cara de poucas condições econômicas. E daí, por essa época, é promovido um concurso pela Sociedade Hortícola de Haarlem, que prometia dar um prêmio de 100 mil florins a quem conseguisse obter um tipo muito raro, na realidade inexistente, de tulipa, né, que é a tulipa negra. E é claro que o Van Baerle vai fazer uma série de experimentos, vai tentar de todas as formas conseguir essa tulipa negra, para o desgosto do seu vizinho invejoso, né, o Boxtel. Assim, o Boxtel vai começar a espionar o seu vizinho o tempo todo para saber se ele realmente vai conseguir obter a tulipa negra. E chega um momento que, de tanto o Van Baerle realizar experimentos, ele realmente consegue obter 3 cebolas que vão gerar tulipas negras. Mas aí, de tanto o Boxtel espionar o Van Baerle, ele acaba descobrindo também, né, que ele tinha em seu poder uma carta do seu padrinho. E o seu padrinho era nada mais nada menos que um daqueles irmãos que foram linchados aqui no começo da história. E aí o Boxtel vê então a oportunidade de comprometer o Van Baerle, porque aquela carta poderia sugerir que afilhado e padrinho eram cúmplices, né, com relação aos assuntos políticos que ocasionaram lá a morte dos 2 irmãos Witt no começo aqui da história. E aí o Boxtel decide fazer uma denúncia anônima e o Van Baerle é preso. Só que antes dele ser levado, é claro que ele, sem que ninguém perceba, vai levar com ele as cebolas das tulipas negras. E o Boxtel inutilmente vai procurar essas cebolas, né, em toda a casa do vizinho, mas não consegue achar, né, porque as tulipas realmente, aliás, as cebolas das tulipas estão na prisão com o Van Baerle. E na prisão ele vai conhecer a Rosa, que é filha do detestável carcereiro Grifos. E sim, eles vão se apaixonar, né, o Van Baerle e a Rosa.
Mas, infelizmente, ele é condenado à morte, né, por essa questão dele ter em seu poder a tal carta tão comprometedora, embora ele nem sequer soubesse do conteúdo dessa carta na realidade. E aí, sabendo que ele está condenado à morte, ele vai confiar a Rosa as cebolas da tulipa negra. Inclusive, ele vai entregar a ela também um testamento para garantir que ela realmente receba o prêmio, né? Para que ela realmente tenha direito a usufruir do prêmio quando ela apresentar as tulipas negras. Mas, milagrosamente, o Van Baerle tem sua vida poupada. Na realidade, ao invés de ser condenado à morte, mudam a pena e ele é condenado à prisão perpétua. E o Boxtel fica muito furioso porque ele já tinha negociado com a pessoa lá responsável pelas execuções de ficar com o espólio do condenado, né? Só que aí o Van Baerle não é condenado. E aí, mais uma vez, ele fica sem as cebolas. E é engraçado que ao longo do livro, esse Boxtel vai tendo várias decepções. E isso faz com que o leitor, assim, fique rindo o tempo todo da cara dele. Porque é uma situação engraçada mesmo, né? Essa perseguição pela tulipa negra. E aí, lá no seu novo cárcere, o Van Baerle vai ter unicamente a companhia de pombos. E aí ele tem uma ideia de escrever uma mensagem para a sua criada. Ele escreve a mensagem e amarra num pombo e espera que esse pombo chegue até a sua criada, né? E na mensagem ele comunica onde que ele está e pede que a criada conte para a Rosa de como ele está passando. E talvez isso possa parecer impossível, mas realmente essa mensagem chega até o seu destino. É como eu disse, se você não tiver fé, se você não crê nessa intervenção divina que pode realmente alterar o curso, o destino das coisas, você não vai aceitar os acontecimentos desse livro, porque são várias as cenas que realmente requerem essa fé. E eu achei muito interessante isso de que o Dumas faz questão de sempre citar essa força maior que é realmente capaz, né, de intervir no destino das pessoas, né, e que recompensa os justos e que castiga os vilões. Pois bem, agora eu finalmente entendo todo esse culto, todo esse endeusamento do Alexandre Dumas, que realmente é um grande contador de histórias. Minha gente, esse homem sabe narrar histórias assim como poucos escritores. Ele tem assim um estilo tão leve, tão muito bem dosado. Ele coloca assim humor, ironia, cenas românticas, tudo de uma forma muito controlada, muito inteligente, né? Ele sabe usar as palavras certas, ele sabe manejar a narrativa de uma forma que, quando o leitor já está ficando assim um pouco triste com o que está acontecendo, aí ele coloca algo para animar, para deixar o leitor mais satisfeito, mais feliz. Ele sabe prender o leitor, esse cara que ele realmente sabe prender a atenção, cativar o leitor do início ao fim. Talvez nem tanto do início, porque, como eu disse, eu tive um pouquinho de dificuldade por eu ser assim, um tanto leigo com relação a acontecimentos históricos, né? Ainda mais se tratando de história da Holanda. Mas eu realmente, gente, estou surpreendido com essa minha primeira experiência com Alexandre Dumas e já estou assim, profundamente curioso para conhecer as suas outras obras. E esse é um livro que deixa assim, o leitor muito feliz. Acho que eu estava precisando mesmo desse livro, né? Estava precisando de uma leitura otimista, porque isso aqui é um livro otimista, né? Como eu disse, isso aqui é um livro que trata de fé, é um livro para pessoas de fé. E o bom desse livro é que ele nos dá essa esperança, né? De que mesmo a injustiça, a inveja, elas não conseguem superar, né, a força da fé e do amor.